continuidade ao nosso conteúdo, dizendo para vocês assim, ó, que, claro, não basta só vocês olharem esse vídeo, assistirem esse vídeo uma vez só. Vocês têm que assistir várias vezes, tantas quantas forem necessárias, né? Até para vocês entenderem. E eu tô sempre dizendo para vocês também assim, ó, chamem ali no privado e tirem as dúvidas, né? Tem uma dúvida, claro que às vezes não posso responder na hora, né? Às vezes eu não estou em casa, eu ando na rua, ou estou em algum lugar que eu não tenho acesso muitas vezes ao conteúdo, ou às provas, ou alguma coisa, aí eu não consigo responder na hora, mas eu sempre respondo todo mundo, né? Então, assim, ó, a gente parou na última aula naquela questão do uso do hífen. Claro que aqui eu estou fazendo um resumo, um resumão para vocês, né? Até porque em seguida deve voltar ao normal, se Deus quiser. E daí eu espero que todos vocês continuem conosco, né? Até o final, até o concurso, que não sabemos ainda quando será. Então, nós já vamos entrar lá na análise sintática. O que é a análise sintática? É onde eu tenho os termos da oração. Você sabe que a oração, ela tem dois termos que são essenciais a ela, que é o sujeito e o predicado, né? Sem esses termos, a oração não funciona. Até pode existir oração sem sujeito, existe oração sem sujeito. Agora, sem predicado, jamais vai existir uma oração, porque, em primeiro lugar, para eu ter uma oração, eu tenho que ter, no mínimo, um verbo. De acordo com o número de verbos, é o número de orações, que vocês verão isso mais adiante nas orações coordenadas e nas orações subordinadas, tá? E dentro dessa análise, nós temos o sujeito e o predicado, então. O que seria o sujeito? O sujeito é quem de quem se declara algo, ou alguma coisa, de quem se fala alguma coisa. Quem faz, quem pratica ou quem recebe a ação. Aí eu tenho o sujeito agente, quando ele pratica a ação de fazer alguma coisa, e eu tenho o sujeito paciente, quando ele recebe essa ação expressa pelo verbo. E eu também posso ter um sujeito agente e paciente, né? Que aí é no caso de eu praticar e sofrer uma ação ao mesmo tempo. Que vocês vão ver essa questão de sujeito agente, paciente e agente paciente lá nas vozes verbais. Daqui uns dias vocês já veem, tá? Então, a gente vai iniciar aqui com o sujeito. O que é o sujeito, então? O ser de quem se declara algo ou alguma coisa. Ou seja, o ser que pratica, que recebe, ou que pratica e recebe a ação. Aqui eu tenho, ó, Felipe acordou cedo. Primeira coisa que vocês vão achar numa oração, sempre o verbo. Aqui vocês têm o verbo acordar. Acordar é uma ação, né? Vocês sabem que vocês têm um verbo de ação aqui. Acharam o verbo da oração? Beleza. Eu tenho um esqueminha, uma perguntinha que eu faço antes do verbo e que vai me dar o sujeito. Eu pergunto o seguinte: quem é que ou o que é que? Então, eu pergunto o seguinte: quem é que acordou cedo? Né? Quem é que acordou cedo? Qual é a resposta que vocês têm aqui? Felipe. Felipe é o sujeito desta oração. Tá? Aí aqui eu vou ter o sujeito, o verbo da oração que é o acordou, e o cedo, eu já coloquei para vocês aqui, ó, que vai ser uma circunstância, é a circunstância que ele acordou. Então, é o chamado adjunto adverbial de tempo. É a circunstância em que o Felipe acordou. Certo? Depois disso, de acharmos o sujeito, vamos para os tipos de sujeito. Nós temos 5 tipos de sujeito. Aí nós temos sujeito simples, já está dizendo. O que é uma coisa simples? É aquele que apresenta apenas um núcleo, tá? O que seria o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito. É aquela palavra que não pode faltar. Que eu tiro as outras palavras da oração, mas o núcleo tem que ficar ali. O núcleo é o essencial. O concurso foi adiado. Então, continuando, né, gente? Temos aqui na frase acima o adjunto adverbial de tempo, né, que é a circunstância que o Felipe acordou. O verbo de ação e o sujeito Felipe.
vem os tipos de sujeito, porque o sujeito é dividido em 5 tipos, né? Primeiro que eu tenho sujeito simples. Por que ele é simples? Porque ele apresenta apenas um núcleo. O que seria o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra mais importante desse sujeito, né? O que seria essa palavra mais importante? A palavra que eu retiro, porque eu posso ter um sujeito com mais de uma palavra, mas dentre as palavras eu vou ter uma que não pode faltar, que não pode sair dali. Então seria o núcleo do sujeito. Olha o exemplo aqui, ó. O concurso foi adiado, né? Aqui vocês têm, ao invés de um verbo, uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É quando eu tenho 2 verbos juntos com o valor de 1. Né? Vocês têm o verbo foi e o verbo adiado. Aqui vocês têm o verbo foi de ser e o adiado de adiar. Aqui esse foi é o verbo auxiliar e o adiado é o verbo principal que está no particípio, né? E depois a gente vai ver as 3 formas nominais do verbo, que é o particípio, o infinitivo e o gerúndio. Vocês têm uma locução verbal aqui. 2 verbos, o valor de 1, né? Verbo auxiliar, verbo principal. Qual é a pergunta que vocês vão fazer para o verbo ou para a locução verbal? Quem é que foi adiado? Qual é a resposta que vocês têm? O concurso, que vai ser o sujeito desta oração, todo o concurso. Só que dentre essas 2 palavras, a mais importante é concurso. Tem um núcleo só. Então, se eu tenho apenas um núcleo, sujeito simples, onde o núcleo é concurso. Este ozinho que sobrou aqui, eu chamo ele de adjunto adnominal. Por que adjunto adnominal? Porque é um termo que está junto a um nome, a um substantivo, que é a palavra concurso. E o viajar, que é o verbo no particípio. Tira que eu participio. Bem, pessoal, seguindo aqui então, temos o sujeito composto. O que é uma coisa composta? É quando apresenta mais de uma palavra importante, mais de um núcleo, né? Se eu tenho um sujeito formado por 2 núcleos, por 3 núcleos, assim por diante, eu vou ter um sujeito composto. Eu vou tirar aquelas palavras que não acrescem em nada ali, vou deixar só o que me interessa, e aí eu vou ver quantos núcleos tem, né? Por exemplo, aqui foram viajar meus tios e meus irmãos. Tá? Novamente, vocês têm uma locução verbal aqui, né? 2 verbos juntos. Eu tenho um verbo auxiliar, que está conjugado, e eu tenho um verbo principal que está no infinitivo. O que é o infinitivo? É o nome do verbo, né? Onde contém a terminação. Esse R aqui é uma desinência de infinitivo, quer dizer que o verbo não está conjugado, não está flexionado. Tá? Fazendo a pergunta, quem é que foram viajar? Vocês fazem a pergunta antes do verbo ou antes da locução verbal. A resposta que vocês obtêm, meus tios e meus irmãos. Tudo isso aqui é sujeito. Aqui eu tenho um sujeito que é formado 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Porém, dessas 5 palavras, eu tenho de mais importante tios e irmãos. Eu tenho 2. Então, se eu tenho 2 palavras que são as mais importantes, eu vou ter um sujeito composto, com 2 núcleos, tios e irmãos. Sobraram aqui meus, sobrou o e meus novamente. Todas essas palavrinhas que só servem para enfeitar o sujeito aqui, eu chamo de adjunto adnominal. Tá? Todas elas. Então, adjunto adnominal. Então, são 1, 2, 3, são 3 adjuntos adnominais, certo? Depois do sujeito composto, sendo que o composto é mais fácil, né? Depois do composto, eu vou ter o sujeito oculto, elíptico, implícito ou desinencial. Todos esses 4 nomezinhos bonitos
são o mesmo tipo de sujeito. Só que muitas vezes, lá nas provas da Fundatec, principalmente, eles usam muito como elíptico, como desinicial, tá? É o mesmo oculto, é o mesmo implícito. O que é uma coisa oculta? Uma coisa que não aparece, que eu não vejo, que eu não enxergo. O elíptico é a mesma coisa, o implícito, uma coisa escondida. E o desinencial é porque eu sei o sujeito nesta oração pela terminação do verbo. É justamente o que diz aqui, ó. É aquele que identificamos pela terminação do verbo. Iremos para a praia amanhã. O verbo que eu tenho aqui é iremos, né? É o verbo desta oração. Ah, quando eu pergunto ao verbo, quem é que iremos para a praia amanhã? Qual é a resposta que nós temos? Nós. Esse nós aqui aparece na oração? Não, né? Eu não posso dizer assim, ó, eu iremos para a praia amanhã. Então, por que eu sei quem é o sujeito? Pela terminação do verbo, que vai me dizer que é nós. Então, esse tipo de sujeito, onde ele não aparece na oração, eu sei pela terminação do verbo, ele é desinencial, implícito, elíptico ou oculto. Foste ao cinema ontem. Tá? O verbo é foste. Está aqui o verbo. Fazendo a pergunta para o verbo, quem é que foste ao cinema ontem? Eu tenho a resposta. Tu foste ao cinema ontem? Eu não posso dizer assim, eu foste ao cinema ontem, ou ele foste. Só pode ser tu. Então, pela terminação do verbo aqui, eu sei que é tu. Como ele não aparece na oração e eu sei pela terminação, eu vou ter um sujeito desinencial, implícito, elíptico ou oculto. Continuando aqui, então, pessoal, outro tipo de sujeito que nós temos é o sujeito indeterminado. Em que consiste o sujeito indeterminado? É quando não determina quem é que pratica a ação. Eu não sei quem é, eu não consigo identificar o sujeito. E ele ocorre em dois casos. Com o verbo na terceira pessoa do singular, tá? Terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Tá? Isso aqui é um pronome se. A classe de palavras desta palavra aqui é um pronome. E a função sintática desta palavrinha dentro da oração é índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque quando eu digo assim, ó, vive-se bem neste lugar. Onde é que eu tenho o verbo aqui? É o vive, né? Em que pessoa está este verbo aqui? Terceira pessoa do singular. Certo? Quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Tá? O verbo está na terceira pessoa do singular. Tá? Mais o pronome se. O pronome se, que estamos falando agora, este aqui. A classe de palavras é pronome. A função dentro da oração é índice de indeterminação do sujeito. Então, classe de palavras, pronome. Função sintática dentro da oração, índice de indeterminação do sujeito. Neste caso, se eu perguntar para o verbo, quem é que vive-se bem neste lugar? Vocês sabem a resposta? Não, eu não tenho resposta. Fica na dúvida, né? Eu não sei quem é. Né? Eu só sei que alguém ou alguma pessoa vive-se bem neste lugar. Então, eu tenho um sujeito indeterminado. O segundo caso do sujeito indeterminado, eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural, que é do singular. Aqui, na terceira pessoa do plural, sem referência a nada ou a ninguém. Observem que aqui eu já tenho o verbo na terceira do plural, mas não se refere a nada, eu não sei quem praticou a ação.
Quando eu digo assim, ó, roubaram meu carro na escola, o verbo é roubaram, certo? Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Quem é que roubaram meu carro na escola? Vocês sabem? Vocês têm resposta? Não, né? Fica vago, fica sem resposta. Então eu tenho um sujeito indeterminado. Por quê? Porque não se refere a ninguém. Eu não sei quem é que roubaram meu carro na escola. Eu não sei quem é que vive-se bem neste lugar. Então são os dois casos de sujeito indeterminado que nós temos. Somente estes. O último tipo de sujeito que nós vamos estudar é o sujeito inexistente ou a oração sem sujeito. Como eu disse para vocês lá no início, que eu posso ter uma oração sem sujeito. Que eu não posso é ter uma oração sem predicado. Que não existe oração sem predicado. Uma vez que o verbo sempre fará parte do predicado, conforme vocês verão logo em seguida que a gente vai gravar a parte dos predicados, tá? Então, o sujeito inexistente ocorre com os verbos haver, é um verbo que aparece muito em concursos aí, no sentido de existir. É o verbo haver no sentido de existir, não é o verbo existir, tá? Havia pessoas na fila. Aí vocês me perguntam assim, poxa, mas o pessoas está no plural. Acontece que o verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural. Ele permanece sempre no singular. No sentido de existir. Eu friso muito isso por quê? Porque às vezes aparecem algumas questões onde aparece o verbo haver, mas ele não está no sentido de existir. Aí ele flexiona normalmente. O que ele não vai para o plural é no sentido de existir. Então, havia pessoas na fila. Embora eu tivesse como fazer a pergunta para o verbo, a regra me diz que o verbo haver no sentido de existir não vai para o plural, tá? Então eu não faço a pergunta aqui. Porque se vocês fizessem a pergunta aqui, vocês diriam assim, havia o quê? Pessoas na fila, vocês vão encontrar um objeto e não um sujeito, tá? Então eu coloquei a nota aqui, ó. É verbo haver no sentido de existir e não o verbo existir. Como o verbo existir, temos sujeito normal. Observe a oração. Existiam pessoas na fila. Mas aqui é o verbo existir. Tá? O verbo existir. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo para achar o sujeito? O que é que existiam na fila? Pessoas, né? Claro que tudo isso aqui vai ser o sujeito. Só que o núcleo é só pessoas, né? Então eu vou ter um sujeito simples, normal, com o verbo existir. O que não tem sujeito é o verbo haver no sentido de existir. Continuando, pessoal, ainda nas orações sem sujeito, nós temos então o verbo haver, que a gente já viu lá logo acima, na letra A. Depois nós temos o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, né? Geralmente, nós falamos assim, fazem 10 dias que o fulano não aparece na aula, né? E é errado, o correto é faz. O verbo fazer não vai para o plural, indicando o tempo decorrido. E aí eu também tenho uma oração sem sujeito, ó. Faz anos que não o vejo. Como o verbo é faz, né? Eu não sei quem é que faz anos que não o vejo. É um caso de oração sem sujeito, de sujeito inexistente. Com o verbo ser, indicando horas. Se eu tenho uma hora exata e é uma hora, digamos que nem aqui, ó, é 1h da manhã. É uma hora, né? É 1h da manhã. Eu posso usar no singular. Agora, se for mais de uma, são 3 horas da manhã ou da tarde. Eu posso usar a expressão são 3 horas da tarde. Ou são 15 horas. Também é correto. Tá? Quando eu me refiro à distância, daqui até a rua é 1 metro. Né? Se é 1 metro, fica no singular. Daqui até a rua são 100 metros. É mais de 1. Então vai para o plural. Tá? Então daqui até a rua é 1 metro.
fica no singular. Daqui até a rua são 100 metros, é mais de um, vai para o plural. Mesma coisa nas datas. Hoje é dia 6 de abril, né? Concorda o singular com o dia, né? Hoje é dia 6 de abril. Agora, se eu disser, claro que aqui eu botei 12, né? Se eu disser 6, poderia dizer 6 também. Hoje são 12 de abril. Eu tirei o dia e aí o numeral já aumentou, aí eu vou usar no plural. Todas elas aqui são orações sem sujeito, são sujeitos inexistentes. E o outro caso que nós temos com o uso de sujeito inexistente é com verbos que indicam fenômenos naturais. Nevar, trovejar, relampejar, chover, escurecer, clarear, esfriar, esquentar e outros, né? Tantos, que são verbos que não têm sujeito. Por quê? Porque eu não sei quem é que praticou a ação. Claro que provavelmente seja o tempo, né? Mas eu não posso usar o tempo como sujeito. Chovia muito ontem. O verbo é chovia, mas eu não sei quem é que chovia. Era o tempo, né? Nevou na serra. Também é sujeito inexistente, porque não temos um sujeito ali, claro, explícito ali, ó. E é fenômeno natural? É, só que, claro, está conjugado, né? Então, nessas orações também eu vou ter sujeito inexistente, também eu vou ter oração sem sujeito. Bom, gente, então após o sujeito, nós temos os dois termos, então, sujeito e predicado, né? Vimos o sujeito, os tipos de sujeito, resta-nos o predicado. Como nós falamos lá no início, o sujeito é o ser no qual se declara algo ou alguma coisa. Achei o sujeito na oração, achei o verbo, depois perguntei para o verbo, achei o sujeito, classifiquei o sujeito e ainda me sobrou o restante da oração, que nada mais é do que o predicado. O que é o predicado? É tudo o que se fala a respeito do sujeito. Tudo. Eu achei o sujeito, tirei o sujeito, classifiquei ele. O que sobrou é o predicado. O verbo sempre fará parte do predicado em qualquer circunstância. Eu posso ter uma oração sem sujeito, mas jamais eu vou ter uma oração sem predicado. Tá? E daí a gente tem 3 tipos de predicado. O primeiro deles, o predicado verbal. Já está dizendo verbal. Apresenta um verbo de ação como núcleo. Então, a palavra mais importante do predicado verbal é o verbo, que será um verbo de ação. Então, se vocês têm uma oração onde vocês de cara já veem que o verbo é de ação, vocês já sabem que o predicado vai ser verbal. Tá? Apresenta um verbo de ação como núcleo, ou seja, um verbo significativo. Às vezes aparece lá nas gramáticas como verbo significativo. Nada mais é do que um verbo de ação. Ela estudou muito para a prova. O verbo é estudou. Né? Estudar é uma ação, é um estado, é um fenômeno da natureza? É uma ação. Então, se vocês têm uma ação, vocês já vão saber que o predicado vai ser verbal. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo para achar o sujeito? Quem é que estudou muito? Ela. E vai ser o sujeito simples. O que sobrou do sujeito, juntamente com o verbo, vai ser o predicado. E classificando o predicado verbal. Depois do predicado verbal, nós temos o outro tipo de predicado, que é o nominal. Por que nós temos que ver separado o verbal e o nominal? Porque logo nós veremos o verbo nominal, que terá os dois núcleos. Tá? Mas até chegarmos lá, nós temos o nominal. Apresenta um verbo de ligação, que só serve para ligar, né? Por isso o verbo de ligação, como núcleo. Sempre um nome, um estado que serve apenas para ligar o sujeito à sua característica. Então, no predicado nominal, eu tenho um verbo de ligação como núcleo. Então, é um nome, né? Um estado que só serve para ligar o sujeito à sua característica. Este caso aqui, ó. Ela parecia alegre.
Parecia é o verbo. É estado? Sim, é um estado. Não é uma ação. Então, eu tenho um verbo de ligação. Quem é que parecia alegre? Ela. Eu tenho um sujeito aqui simples. O que sobrou? Parecia alegre, que vai ser o meu predicado. Né? Se eu tenho verbo de ligação, que tipo de predicado eu tenho? Predicado nominal. Onde o núcleo do predicado nominal é um nome. Se eu estou falando que o predicado começa aqui, né, e ali nós temos um verbo de ligação, o nome só pode ser alegre, que vai ser o núcleo do predicado nominal. Alegre não é uma característica? Como é que ela parecia? Alegre, né? Não é uma característica lá do sujeito? Então, este alegre aqui é o núcleo do predicado nominal, que por sua vez será um adjetivo, uma característica. Os principais verbos de ligação, então, que só servem para ligar o sujeito ao predicado, a função deles ali é ligar, somente ligar o sujeito ao predicado. São eles: ser, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar, estar e andar. Estes aqui são os principais verbos de ligação. Claro que às vezes pode acontecer de aparecer outros, né? Usados como verbos auxiliares. Por exemplo, assim, ó, a menina anda triste. O que significa isso aqui? Que a menina está triste, que a menina é triste, que a menina continua triste. Este anda aqui é no sentido de estado, da forma como ela se encontra. Né? Neste caso aqui, o andar vai ser verbo de ligação, tá? Que é a característica da menina. Né? Ela anda triste, a maneira como ela se encontra. Esse triste aqui, ó, vai ser o núcleo do predicado nominal. Por que o triste é o núcleo do predicado nominal? Porque o triste é a característica, né? O triste é um adjetivo. Quem é o sujeito nessa oração? É a menina, né? Sujeito simples. O triste é uma característica de quem? Lá da menina. Então, esse anda aqui não precisava nem existir, né? Esse triste, além de ser núcleo do predicado nominal, também é chamado de predicativo do sujeito, que nada mais é que a característica atribuída ao sujeito. Aparece em predicado nominal ou verbo nominal. Agora vocês observem a outra oração. A menina anda triste pela casa. O que é isso aqui? O que quer dizer isso aqui? Que a menina caminha triste pela casa. Aqui vocês já têm um verbo andar, que indica uma ação de caminhar. Ao mesmo tempo que ela caminha, ela está triste. Então aqui vocês têm um verbo de ação e escondido um verbo de ligação. Ela anda e está triste. Ela anda pela casa, ela caminha pela casa, é diferente da frase de cima. No caso da frase de cima, vocês têm aqui, ó, um predicado nominal. No caso da frase de baixo, vocês têm aqui, ó, um predicado verbo nominal. Por que é predicado verbo nominal? Porque vocês têm um núcleo do predicado verbal, a ação, o verbo andar, e o núcleo do predicado nominal, que é o adjetivo triste, que é a característica, que vai ser o núcleo do predicado nominal. Então, nesse caso aqui, vocês vão ter um predicado verbo nominal, com dois núcleos, o do verbal e o do nominal. Continuando, então, gente, nós vimos, então, predicado verbal, um verbo de ação, predicado nominal, onde o núcleo é o nome, e agora nós juntamos os dois. Aqui o que acontece? Nós temos o predicado verbo nominal, onde nós temos os dois núcleos, um verbo e um nome. Só que vocês têm que tomar muito cuidado, por quê? Porque aqui o predicado verbal ele aparece de cara, mas o nominal está escondido, né? O verbo de ligação está escondido.
Eu leio a frase e eu não enxergo, eu não visualizo o verbo de ligação. Apenas visualizo a característica que tem ali, né? Olha só, o pássaro voava alegre pelos ares. Voava é o verbo, né? Verbo que indica ação, né? É o núcleo do predicado, né? Porque eu estou falando de predicado, né? Logo após vocês têm o alegre, que é um adjetivo. Se vocês já veem de cara que tem um adjetivo, é porque o predicado não vai ser só verbal. Vocês têm o verbo de ação e vocês têm um adjetivo, o predicado obviamente vai ser verbo nominal. E este alegre aqui vai ser o núcleo do predicado nominal. Só que aí o que eu tenho que observar? Que o pássaro voava alegre pelos ares. Se ele voava alegre, é porque ele estava alegre, é porque ele era alegre, é porque ele continuava alegre. Se vocês colocarem aqui, no verbo de ligação, no escondido, qualquer um dos verbos, aqueles que eu passei para vocês lá atrás, vocês vão ver que fecha aqui. E daí constitui-se um predicado verbo nominal, onde eu tenho os dois núcleos, o núcleo da ação, que é o próprio verbo, e o núcleo do nome, que é o adjetivo, e o núcleo do predicado nominal. Quando eu junto os dois para classificar, predicado verbo nominal. Lembrando sempre que além de ser núcleo do predicado nominal, o adjetivo, o nome que tem aqui, também é o predicativo do sujeito. Por quê? Porque quem é que voava alegre pelos ares? Olha a resposta que vocês têm. O pássaro, sujeito simples. Alegre não é uma característica do pássaro? Então, predicativo do sujeito. Eu não anotei para vocês que o predicativo do sujeito só acontece em predicado nominal e verbo nominal? Aqui está a prova. Bons estudos para vocês.